Bem-vindo a todos. Gostaria de agradecer a participação ativa, com muitas discussões e muita contribuição de todos, né? Esses encontros são importantes para a troca de experiências também. Então, quanto mais a gente debater e a gente trouxer as nossas ideias, mais rica será a nossa manhã. Então, nós estamos aqui reunidos hoje para o nosso 20º Encontro Nacional de Dirigentes de Graduação das IES Particulares. E vamos discutir o tema tecnologias e atualizações no ensino superior. É uma grande satisfação, então, estar aqui presente. Gostaria de agradecer aí às palestrantes, que daqui a pouco nós vamos apresentar formalmente, à Funadesp e a todas as instituições que compõem essa rede. Então, nessa 20ª edição do evento, né, como sugerido pelos membros do comitê, nós discutiremos um pouquinho sobre a problemática da curricularização da extensão e também um tema bastante emergente, que é a questão da inteligência artificial voltada para a educação, especialmente a educação no ensino superior. Para conduzir essa discussão, teremos 3 palestrantes convidadas, e são incríveis. Vocês vão perceber pelo currículo, né, e toda a bagagem de experiência que elas têm nos temas que elas vêm trazer para a discussão na manhã de hoje. Nós temos a professora doutora Simone Loureiro Brown Imperatori e a professora Sônia Regina Mendes dos Santos, que falarão especificamente sobre a curricularização da extensão. Mais à frente, nós apresentaremos formalmente com os currículos e daremos a palavra para que iniciem a sua fala. E a doutora Marina Pfefferbaum, que é da FGV, e ela vem falar da inteligência artificial voltada para a educação e as questões relacionadas com essa temática. Então, a professora Marina Pfefferbaum, ela está vinculada atualmente à FGV, ela vai falar um pouquinho, então, sobre inteligência artificial na educação, direitos e desafios rumo a uma abordagem legalmente consciente. A professora Marina é doutora em mestre e graduada pela PUC de São Paulo. E, Marina, vou deixar você se apresentar e passo a palavra, então, para você iniciar a sua palestra. Tá ótimo. Bom dia a todas, todos que nos assistem. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui hoje com vocês. Preparei aqui com muito carinho, muito interessante ouvir sobre extensão e curricularização, que é algo que também gosto demais na minha prática docente. Eu sou professora há 20 anos da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas e também coordeno a área de ensino e também o Hub de Inovação Pedagógica, que é uma iniciativa recente que a gente lançou aqui na FGV agora no meio do ano. Bom, vocês estão vendo certinho a apresentação? Tudo certo? Sim, Tudo professora. certo, estamos vendo. Ah, maravilha, então. Tá ótimo. Bom, eu gostaria de começar agradecendo, né? Eu sei que o tempo de vocês, como falaram anteriormente, é extremamente importante. A única coisa que a gente não pode recuperar é o nosso tempo. Então, eu agradeço muito por vocês oferecerem o tempo de vocês para me escutar. E também eu gostaria de, ao final, né, eu vou falar sobre várias pesquisas que a gente tem feito na área, na Fundação Getúlio Vargas. Assim como o tema de curricularização é um desafio, o tema de IA na educação, então, nem se fala. Eu acho que a gente está assim com os cabelos em pés, todos nós, então eu vou delinear um pouco e, de novo, o meu sapato é de uma professora e coordenadora de um curso de uma faculdade de Direito, apesar de atuar muito na educação como um todo, eu vou falar com esse chapéu e trazendo as pesquisas relacionadas também, de certa maneira, à minha área, que é o direito, mas que também acho que é um exemplo
para muitas outras carreiras, tá? Então, bom, com relação à IA, qual é o nosso grande desafio hoje? A gente está aqui e todo mundo tem assistido esses fenômenos, né? O ChatGPT nas nossas mãos, a gente não tinha essa IA generativa até dezembro do ano passado, e a gente vê dados aqui do tamanho que é o impacto dessa tecnologia. Em 5 dias, aqui tem um gráfico, em 5 dias o ChatGPT já chegou a 1 milhão de usuários. Então, assim, foi uma adoção como nunca vista por tecnologias anteriormente. A mesma coisa se a gente for comparar com Netflix, que demorou 3 anos e meio, Facebook e assim por diante. Então, é um fenômeno muito grande. Se a gente for ver um radar sobre as startups que a gente tem na área de IA generativa, a gente está falando do ChatGPT, o ChatGPT vai ser o mote dessa fala, mas a gente tem muitas outras IA generativas para prestação de diversos outros serviços. Então, aqui é só um exemplo, né, de IA generativas para fazer imagem, o mais famoso é o DALL-E, né, que a gente tem visto bastante os alunos usarem, para fazer áudio, código, chatbot, vídeo, enfim, já tem assim apoio de inteligência artificial à palma das nossas mãos, e aqui fica a referência de algumas startups e prestação de serviço. E são muitas as narrativas com relação ao uso, aos benefícios, aos desafios da IA generativa. Então, eu vou começar com uma narrativa, até para justificar o caminho que eu vou tomar na nossa fala. Então, a gente vê que existe aí uma guerra global com relação a quem vai correr para a IA generativa e conseguir mais mercado, mais consumidores. Então, a gente vê que essa guerra é tão grande que quando o próprio Google foi lançar o Bard, né, que é o concorrente do ChatGPT da OpenAI, o Bard deu uma resposta errada no lançamento. Então, isso é algo que mostra muito dessa corrida empresarial. Outra coisa que aconteceu, que vocês acompanharam também certamente, é a carta aberta dos especialistas dizendo para tudo, vamos separar absolutamente tudo, a gente precisa repensar qual é o potencial dessa inteligência artificial generativa que está aí aberta ao público. E, obviamente, né, não vou entrar nas questões do que significa esse para tudo, mas o fato é que não vai parar nada e a gente, enquanto humanidade, vai precisar aprender a se apropriar, então, dessas ferramentas. Discursos também que não só tangem as empresas, mas as pessoas físicas, aos estudantes. Então, a gente viu um relatório que saiu recentemente da Goldman Sachs falando que vão ter 300 milhões de afetados e um texto do Yuval Harari falando vai surgir até 2030 uma nova classe de pessoas, a classe dos inúteis, ou seja, né? Então, uma referência à questão da tecnologia muito negativa e muito alarmista vindo de um lado. Na profissão jurídica, não preciso nem falar, né? Mas aqui, ó, como terceira profissão que vai ser altamente impactada pela tecnologia, e no mesmo relatório que eu falei da Goldman Sachs, se diz que 44% das atividades atualmente feitas por um advogado poderão ser automatizadas, poderão ser feitas por inteligência artificial. Então, é uma mudança muito profunda que a gente está vivendo. E essas atividades são para as mais variadas coisas. Eu vou deixar aqui referências de relatórios recentíssimos que mostram qual é o impacto disso, por exemplo, numa profissão que é a de onde eu venho e onde eu estudo profundamente, que é a profissão jurídica. Então, a gente vê tarefas de todos os tipos sendo protagonizados pela inteligência artificial, desde revisão, análise de documentos, pesquisa, análise de risco, monitoramento de conformidade, jurimetria, atendimento ao cliente, tradução, etc, etc. Então, essas ferramentas trazem muita eficiência. Queria comentar também de uma pesquisa recente, né? Essa aqui, ela é da Thomson Reuters, e ela fala sobre o uso da IA generativa em escritórios de advocacia. E a gente vê que somente neste momento, nessa pesquisa de abril de 2023, 3% apenas dos escritórios norte-americanos estavam usando a IA generativa. Por que isso? Se é tão poderosa, tão incrível, tão maravilhosa? Porque aqui é a tabela
pesquisa, essa aqui é da Thomson Reuters, mostra as pessoas estão com receio. Tudo que está em cinza, preto e azul aqui são mixed feelings, sentimentos misturados, não tem certeza, ou negativos com relação à tecnologia. Apenas 13% estão empolgadaços com essa tecnologia. O resto está com medo. E o medo vem por conta de uma questão que é uma questão ética com relação à tecnologia, aos seus usos, privacidade de dados, etc. Então, vou deixar aqui as referências para vocês, depois compartilho meus slides para essas pesquisas de profissão jurídica. E na área da educação? Na área da educação, estou fazendo aqui um estudo na Fundação Getúlio Vargas para trazer um mapeamento das ferramentas dos seus usos e de quais tecnologias, para quais finalidades estão sendo feitas, porque qual é a minha intenção e dos pesquisadores da FGV, e que eu vou trabalhar um pouquinho hoje, é que as universidades olhem para essa questão da inteligência artificial, olhem potenciais riscos e oportunidades, mas façam uma avaliação de risco a partir de uma matriz que a gente está construindo para oferecer esse potencial uso. Então, a gente tem, né, os usos são infinitos, é infinita a possibilidade para IA na área, no ensino universitário. Então, a gente pensou em classificar entre gestão administrativa, gestão pedagógica, / atividade docente, né? Porque o professor também gere pedagogicamente. Então, gestão administrativa, a gente pode ver que a instituição ela usa para suas atividades meio, registro, gestão de recursos de materiais financeiros. Alguns exemplos que a gente vê alocação de sala de aula. Eu sempre vejo lá o coordenador da GV de cabelo em pé, meu Deus, é uma grade muito complexa, com dupla graduação, etc., para montar. Uma inteligência artificial pode servir de apoio, controle de pagamento, evasão. Eu tenho visto muitas universidades usando IA para entender e avisar se um aluno tem mais chance ou não de ser um aluno que vai ter evasão na universidade, para concessão de crédito estudantil, enfim, segurança nos prédios, né, por reconhecimento facial, enfim, os usos realmente são infindáveis para atividades meio de uma instituição de ensino. E para as atividades de gestão pedagógica e docentes, também acaba sendo, e a gente tem como exemplos, né, e eu já vi salas de aula, como, por exemplo, da Universidade de Madrid, a IE, que tem uma sala de aula completamente, de uma empresa que, depois se vocês estiverem curiosos para ver, chama Barco, é a empresa mais avançada em tecnologia para salas de aula, e lá tem uma sala de aula em que os alunos têm reconhecimento, sentimento, enfim. Podemos discutir e devemos discutir. Será que o espaço da sala de aula é o espaço para esse tipo de tecnologia? Eu, particularmente, tenho minha opinião com relação a isso, mas não é o debate agora. Mas são coisas que a gente, enquanto educadores, teremos que discutir profundamente esses usos e usos éticos na sala de aula. Então, a gente tem tutores inteligentes, eu tenho visto muita universidade usar como reforço, então, consegue dar um certo apoio, por exemplo, em exatas, para que a pessoa não reprove de ano, e assim sucessivamente. Então, aqui só uma tabela, que a gente ainda está em construção, mas pensar um pouco quais são esses usos, quais são essas ferramentas e qual é a atividade fim. Então, antiplágio, né? Todo mundo, como que eu identifico se foi o ChatGPT que fez ou não, né? E assim por diante. Então, nossa proposta de pesquisa agora para 2024 é fazer esse mapeamento, é fazer esse framework para ajudar as universidades nas escolhas e nos riscos com relação ao uso dessas tecnologias. E aí, claro, né, a gente não pode ficar olhando a tecnologia só de uma maneira maniqueísta, né, e simplória, mas sim como ela está aí, como que a gente pode, então, fazer um uso ético e responsável. Então, pensando nos benefícios, num ensino que uma das tendências é a personalização e o ensino adaptativo, pensar na eficiência das tarefas docentes, apoio docente, já que a nossa carga de trabalho é infindável, eficiência na gestão educacional,
para todo mundo, inclusive para os gestores. E os riscos, né? Obviamente, a gente tem problemas de bias, vieses na tecnologia. Nós, no Brasil, temos uma desigualdade gigante, né, de exclusão digital. Então, como que a gente vai enfrentar isso? Quais são as escolas, quais são as universidades que vão ter o poderio de adquirir e lidar com a tecnologia? Então, diminuição de profissionais, professores, tecnovigilantismo, que é uma questão muito importante para a gente debater. Será que essa vigilância da sala de aula realmente é algo que é positivo? Essas métricas todas e coleta de todos os nossos dados pessoais, como que a gente vai usar isso? Enfim, tudo isso para a gente pensar. Mas o que todas essas visões têm em comum com relação àquelas que estão pessimistas, estão com medo, estão com receio? Elas concordam em apenas um único ponto, que é esse ponto que a gente precisa olhar com muito carinho, que é o letramento digital. O letramento digital, quem está pessimista ou otimista com a tecnologia, diz: precisamos trabalhar fortemente na nossa universidade. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, desse letramento digital e as questões que a gente tem debatido lá na nossa escola e formado nossos alunos, treinado os nossos alunos. A tecnologia está aí, de fato, ela vai ser apropriada e ela, né, não parou, né? Ao contrário. A gente tem a cada minuto uma nova startup criando uma solução diferente. Então, a gente tem defendido muito essa ideia de que a gente precisa ter o homem-máquina. Então, fazer com que os nossos alunos e alunas tenham o conhecimento técnico, ou seja, eu não vou ensinar direito mais ou menos, ciência da computação mais ou menos, programação mais ou menos. Eu vou ensinar direito profundamente e ensinar o aluno a dialogar com essas outras áreas, a dialogar com essas outras ferramentas. Por isso que a gente fala, será que o futuro é esse tal de engenheiro de prompts, que é justamente a pessoa que, aliado ao conhecimento técnico da sua disciplina, junto com a ferramenta, sabendo dialogar com a ferramenta, vira uma potência muito grande. E aí, essa engenharia de prompt, né, que eu deixo aqui um link de uma comunidade, tem esse Prompt Vibe, são várias comunidades para marketing, para várias profissões que estão, assim, estourando na internet. Então, são exemplos, né, de prompts qualificados que a gente tem. E pegando o próprio exemplo do ChatGPT, o que a gente mais quer é criar na nossa comunidade, tanto de professores, quanto alunos, como funcionários, uma visão crítica e ética dessa tecnologia. Então, entender, por exemplo, que a IA generativa, o ChatGPT, não é um mecanismo de busca, ele não é um Google, né? Muitas pessoas falam, eu fui lá colocar Marina Pfefferbaum, e ele inventou, é uma endocrinologista. Não, eu sou uma professora de direito. Claro, eu não sou estatisticamente relevante para a rede. Então, a gente precisa saber para que serve cada ferramenta, né? E não simplesmente usar de qualquer jeito, né? Então, o GPT não é um profissional qualificado. Agora, muitas pessoas têm feito pedidos, questões médicas, tem perguntado para ele questões jurídicas, enfim, né? Roteiros de viagem, né? Eu estou super viciada no ChatGPT e usando para várias finalidades distintas, mas, de novo, né? Ele não é um profissional qualificado e a gente precisa ter essa visão. Não é possível detectar plágio, então eu vejo muitos professores reclamando: mas eu perguntei para o ChatGPT se ele que tinha feito aquele material. Não, ainda a gente não tem no mercado uma ferramenta que seja 100% confiável para identificação de plágio. Existem muitas ferramentas que dão falso positivo, então isso é um perigo também para a gente pensar. Então, na verdade, a gente precisa de estratégias de como ensinar diante dessas ferramentas e dessas limitações na sala de aula. O GPT tem problemas, né, que a gente ouve muito, alucinações, respostas que ele inventa, ele inventou jurisprudência, tem um advogado nos Estados Unidos que está sendo processado porque entrou com uma ação com base no ChatGPT. Então, muitas questões que levam a uma questão, inclusive, ética, da ética profissional. E, de novo, né, o GPT não assina um NDA com você, ou seja,
a gente tem esse desafio grande também, né, de nossas informações, a todo momento que a gente está colocando coisas na plataforma, ele acaba não estando numa base pública, né? Então, existe aí um grande perigo hoje, que os escritórios de advocacia estão preocupados com as suas bases de conhecimento. Então, tudo que se põe lá são dados pessoais. Então, tomem muito cuidado aí com a versão aberta do GPT. E aí, dicas de bom uso, que é o que a gente mais quer, pensar como usar ele de uma maneira que ele possa ser um aliado para ajudar na escrita, em desafios profissionais, considerando o público-alvo, e como que a gente empodera nossos alunos e alunas para esse uso. Então, a gente tem feito oficinas e oficinas e oficinas para ensinar esses professores, os alunos, quais são os limites, como que a gente faz bom prompts e como que a gente usa isso na sala de aula. E aí, de novo, né, a gente tem que tomar muito cuidado com as discussões da própria tecnologia em si, que são tendências, viés, a gente tem discutido muito as questões de discriminação algorítmica que tem aparecido por N razões, seja porque nossa base de dados é problemática, seja porque é, né, reflexo da nossa sociedade, enfim. Desinformação é algo que a educação vai ter que olhar fortemente, então, existem uma rede inteira de programadores que tenta libertar o chat GPT. Isso significa ensinar para ele assim, 1 mais 1 igual a 3, 1 mais 1 igual a 3. Ou seja, as pessoas são malvadas. Então, são várias questões e ele vai aprendendo, às vezes, desinformação mesmo, que é o que a gente vê na nossa sociedade. Então, como que a gente ensina nossos alunos a terem essa visão crítica, né, da fake news, que possam trazer aí para as tecnologias, e uma preocupação sempre grande com privacidade e proteção de dados. Nós somos a última geração que está passando do online para o offline, e a gente precisa, então, realmente pensar se a nossa infosfera, o nosso ambiente digital, está satisfatório com o que a gente quer socialmente. Será? Eu acho que temos muito a caminhar e discutir por aí. Então, o ChatGPT, né, esse exemplo só dessa ferramenta, ele né, desatualizado, ele tem toda a internet até setembro de 2021, a nova ferramenta tem até o ChatGPT 4 até 2024, 2023, mas a questão é que, de fato, ele é uma inteligência que vai sendo alimentada e né, ele tem que dar respostas muito longas e um foco limitado para 1.000 e poucos caracteres ainda. Então, ainda é uma ferramenta em construção. Mas aí a gente pergunta, né? Como as universidades, e aqui eu vou começar essa parte falando um pouco onde estamos em termos de regulação jurídica, o que as universidades precisam olhar em termos éticos para essas ferramentas e como vai ser esse futuro que a gente ainda está desenhando. Então, como eu falei, esse espaço da infosfera é algo muito novo, que o próprio direito ainda não tem respostas, mas em breve nós teremos. Enquanto não tem regulação, enquanto não tem a lei que obrigue certas atitudes da universidade, o que a gente pode fazer? Eu gosto muito de mostrar esse quadrinho que demonstra bastante qual é a situação atual hoje. Então, a gente tem uma regulação desse ambiente virtual, a gente tem um espaço de governança e um espaço de ética. Como a gente não tem regulação hoje, a gente vai falar aqui numa questão ética que as universidades devem seguir. A regulação que a gente tem mais avançada é da União Europeia, que provavelmente vai estar em vigor em 2026. E a nossa regulação no Brasil é muito parecida, vai ser muito parecida com a regulação da União Europeia, como foi para a privacidade e proteção de dados. Então, existem níveis de risco da tecnologia que eles devem ser levados em considerações, como risco inaceitável, por exemplo, tem tecnologias que o risco social de adoção delas é muito, muito, muito alto, então elas vão ser proibidas, e ponto final. Existem tecnologias que têm alto risco, então elas vão precisar de uma forte regulação para que esteja compliant, né, esteja em compliance com os desafios que a gente tem hoje. Então, a ideia é que, de acordo, né, com o risco que a tecnologia apresenta, a regulação, o direito vai ser mais impositivo.
Onde está a educação aqui? A educação aparece como uma tecnologia de alto risco, e alto risco do qual vai necessitar de uma documentação detalhada de cada uso que a instituição fizer, desde contratação de pessoas pelo RH até utilização em sala de aula. Então, tudo vai ter que ser muito justificado por essa tecnologia. E aqui é só um exemplo, né, de um quadro de como a lei vai mostrar para a gente o que é alto risco. E educação está aqui, educação e formação profissional. Então, tudo que a gente adotar de inteligência artificial, a gente vai ter que ter a consciência institucional de que a gente está usando tecnologias de alto risco, e com isso vão vir obrigações jurídicas, ainda não presentes, mas virão obrigações jurídicas que a gente vai ter que olhar para frente. Mas enquanto a gente não tem a lei vigendo, o que a gente pode fazer enquanto instituição de ensino? E aí, eu a ética e inteligência artificial. O que são esses comitês, né? Assim como a gente tem os comitês na área médica, a gente também vai ter que ter comitês para inteligência artificial. E muitos desses comitês têm pipocado e surgido, e eu tenho visto muitas universidades já, principalmente fora do Brasil, fazendo quais são os valores éticos dessas instituições de ensino para a adoção da tecnologia. O que é inegociável para elas em termos de escolhas, que eu falei, que na aplicação da tecnologia. Então, será que uma universidade vai declarar que análise de sentimento é algo que ela vai querer trabalhar ou não, como princípio? São decisões que esse comitê de ética da instituição vai precisar pensar. E aí, lá na Fundação Getúlio Vargas, a gente resolveu fazer uma pesquisa, então, para poder transportar também para a área da educação, pensando em oferecer um framework para comitê de ética em IA. Então, como que esses comitês de ética são estruturados? Quais são as decisões fundamentais que as empresas, né, que a maioria desses comitês estão hoje em empresas, devem tomar com relação a isso? E aí a gente, aqui a pesquisa, a equipe de pesquisa, a gente pegou um financiamento externo dessas empresas aqui, que nos ajudaram bastante, inclusive tem empresas da área médica, porque, como eu falei, comitês de ética é algo muito, muito, muito comum na medicina, e isso também vai ter que ser com inteligência artificial. Então, a gente fez aí uma pesquisa de muito fôlego para oferecer um framework para que as organizações, então ele já está disponível, fiquem à vontade para baixar, eu vou deixar o link aqui, para que as organizações tivessem acesso a essas decisões. Então, a gente levantou, né, vários textos para entender esse funcionamento de composição de comitê de ética, só para mostrar aqui para vocês, tudo que está em vermelho é o que a gente não encontrou, ou seja, é um tema muito novo, a gente está falando aqui de um tema de fronteira mesmo, mas que é muito importante a gente refletir enquanto educadores. E aí a gente começou a entrevistar, então, empresas que tinham comitê de ética. A gente achou 23 comitês de ética operantes hoje. É muito interessante ver, porque a estrutura de comitê de ética, isso é algo que vai acontecer muito daqui para frente, é constituída, pode ser, por exemplo, setorialmente. Então, existem um conjunto de empresas no mesmo setor que tem um único comitê de ética fora dessa organização. Existem empresas que são muito grandes que têm o comitê de ética dentro da organização. Existem empresas que estão buscando, por exemplo, Ethics as a Service. Então, consultorias que vão fazer uma validação ética dos recursos que as empresas estão usando. Então, a gente tem comitê de ética muito diferente, né? Muito diferente para cada uso. E aí a gente foi analisando e vendo quais são os pilares que esses comitês de ética precisam ter, e acredito muito que vão ser os mesmos pilares que a gente vai encontrar
na universidade quando for escolher ou não o uso de inteligência artificial. Então, a primeira questão é olhar qual é a finalidade desse comitê, porque ele tem que mapear, né, todas as questões os usos de inteligência artificial, né? E pensar, então, na sua estrutura. Ele é algo interno da escola, dentro de uma universidade, ele se presta a todas os cursos, como que ele vai funcionar, qual vai ser a composição dele, vão ter agentes externos da instituição também, sociedade civil vai fazer parte, não? Qual vai ser o órgão colegiado representativo socialmente que vai validar ou não o uso de IA para determinadas questões? Qual é o poder desse comitê? O comitê vai falar, olha, ele é deliberativo, ele vai falar, então a gente proíbe esse uso, ou não, ele vai dar uma recomendação simplesmente. Qual é o poder, então, o processo decisório? Qual que é o rule of law, né? Que tipo de procedimento a gente vai ter quando a gente está falando em comitê de ética? E aqui eu chamo de obra de arte jurídica, e deixo aqui o link para você. Compõe um comitê de ética, são necessárias de serem levadas em conta. Então, começam com esses 5 pilares e se desdobram em perguntas e respostas. E para facilitar isso, a gente fez, então, um framework que eu vou deixar o link, um QR Code para todos e todas aqui no próximo slide. E aí a questão é que a gente precisa pensar, então, nos passos, né, da construção desse comitê, então definir as responsabilidades, quem vai ser parte, quem não vai ser parte, pegar os diagnósticos das soluções, ou seja, o que é realmente inteligência artificial nos usos. Então, será que o RH está usando para contratar professor, funcionário? Pensar num relatório de impacto, então, assim como a gente faz para a privacidade e proteção de dados, que todas as instituições tiveram que fazer, como que a gente vai fazer esse relatório de impacto, avaliando quais são os impactos de cada uma das soluções, fazer um programa de governança para as universidades, definindo quais são os desafios éticos para a IA, e, finalmente, a decisão da criação de um comitê de ética, como eu falei, pode ser interno, externo, ele pode ter várias configurações possíveis na universidade. Deixo aqui, então, o QR Code desse documento e escolhas com relação aos usos de aquisições futuras de inteligência artificial. E, por fim, caminhando aqui pelo final, acho muito interessante a gente olhar, então, para todas as perspectivas, né, todas as narrativas que a gente tem, mas a gente precisa entender, então, muito bem, diante desse cenário em que estamos altamente impactados pela inteligência artificial, pela tecnologia, que habilidades profissionais a gente precisa desenvolver nos nossos alunos e alunas que o mercado de trabalho está exigindo. E aí, de novo, eu falo, eu acho que falta muito pesquisa nas áreas, né, pesquisa, inclusive, com o olhar da própria educação nas áreas, para entender essas habilidades e perspectivas, e a gente trabalhou na escola aí uma pesquisa muito profunda que trabalhou na área jurídica, quais são essas novas tecnologias, quais são as habilidades e as áreas que surgem também por causa da tecnologia, para a gente não achar também que não esse discurso de que tudo vai acabar, que vai faltar emprego para todo mundo, também tem outros olhares com relação a isso. Então, eu queria trazer na área jurídica aqui formação de novas áreas nos últimos 5 anos. Então, a gente tem a área de proteção de dados, uma área que chama muita atenção, que é marketing jurídico, ou seja, né, até os escritórios precisam estar na rede. E uma profissão que eu destacaria, que é algo que a gente vai pesquisar ano que vem também com mais profundidade, que é esse tal de Legal Operations, que é uma pessoa que vai trabalhar com dados exclusivamente e com dashboards para entender as métricas do escritório, as métricas para entregar para o seu cliente, de eficiência, tempo,
processos, etc. Então, usando para que esse Legal Operations é uma figura nova na profissão jurídica que tem surgido bastante. Aí tem vários movimentos aqui que aparecem em várias profissões. Um exemplo disso é até uma pesquisa no LinkedIn que a gente fez, assim, fazendo esse levantamento. Então, a gente vê esse Legal Operations, a gente vê arquiteto jurídico, que são programadores, programadores em parceria com pessoas formadas em direito que vão validando os programas e fazendo essa construção coletiva, legal designer. Então, nomes que a gente não tinha anteriormente, a tecnologia tem surgido. E aí, para a gente não esquecer, claro que tem as habilidades tecnológicas, mas, né, sempre lembrando das habilidades soft skills para permanecer na profissão como um dado muito importante, e pensando, né, nessa carreira jurídica que tem muitas dimensões, não só a carreira jurídica, mas o uso da tecnologia ele pode ser feito se você for trabalhar numa área que faça sentido. Às vezes faz mais sentido eu trabalhar habilidades de gestão. Então, esse modelo Delta é muito interessante porque ele vai construindo a carreira de acordo com as necessidades da pessoa. E aí a gente construiu, a gente adora mapas e frameworks, um mapa de habilidades para RHs e escolas de direito fazerem aí suas escolhas e olharem para essas habilidades trazidas na pesquisa. A pesquisa é muito mais complexa do que isso, mas eu quis trazer aqui as referências para que vocês tenham esse material, possam se apropriar deles e entender, então, quais são as habilidades referentes à tecnologia, quais são referentes a direito, e a gente tentou mapear isso o máximo possível, descrevendo cada uma dessas habilidades e competências para a profissão jurídica e para as universidades poderem pensar sobre esse assunto. Então, eu vou deixar também aqui os meus contatos e agradeço muito a possibilidade dessa troca aqui com todas e todos. Eu peço desculpas aqui por ter trazido muita informação rápida, mas daqui a pouco eu preciso sair para a sala de aula. Então, já deixo meus contatos aqui, mais materiais, mais assuntos, e agradeço a atenção e o tempo de vocês. Marina, foi um prazer. Eu acho que assim como o tema da extensão, né, da curricularização da extensão, é um tema bastante amplo, e ainda acrescentando que, além de ser um tema muito amplo, é um tema muito novo, né? Então, você trouxe algumas perspectivas, mas também muitas interrogações, né, que são para que possamos refletir em relação a essa questão da inteligência artificial dentro do ensino. Nós temos alguns questionamentos aqui, foram sendo deixados no chat conforme você foi falando. Então, eu acredito que durante a sua fala, alguns desses questionamentos já foram respondidos. Então, eu vou colocar para você, né, e você filtra aquilo que você já acabou respondendo, né, e aquilo que é novo. O professor Flávio Bortolozzi, ele acredita, assim, ele concorda que você disse, né, que a gente tem que usar essa questão, né, da inteligência artificial como um aliado dentro da sala de aula, mas acredito que o importante seria isso que você disse, que tem que se criar esse comitê de ética para que a universidade possa administrar esse uso de uma forma ética e consciente, né? Então, ele traz aqui hoje, por exemplo, como não permitir trabalhos em coautoria com ChatGPT e similares. Esse é um dos questionamentos dele, né? Como tratar a ética, moral, responsabilidade, eu acho que aí você respondeu em relação aos comitês. Como educar os alunos sobre as limitações do ChatGPT. E aí ele também diz que aí a gente não pode negligenciar, que ele está aí, está presente, né? E a gente tem que saber como utilizar. Professor, se eu não conseguir resumir muito bem aqui, pode abrir o chat e fazer a pergunta também. Então, Marina, essas duas, acho que principais, né? Como garantir que não existe essa coautoria e como educar os alunos sobre as limitações do chat e por que ele erra. Eu agradeço muito as perguntas, obrigada. Acho que
realmente a gente precisa pensar muito em como que a gente, na instituição, vai lidar com essa questão. Eu tenho visto, a gente está fazendo nessa análise que vai se aprofundar, porque, de novo, a gente ainda está numa fase muito recente de uso, mas eu tenho visto professores estrangeiros falando, olha, a gente tem uma regra para usar o ChatGPT no meu curso. Você me diga qual o prompt que você usou e como você usou, né? Então, tem maneiras, até em revista acadêmica, já tenho visto surgir nos editais, a gente não está proibindo o uso de ChatGPT transparente e ético, então você tem que me falar o prompt e desenhar esse prompt como você colocou. Então, o que eu acho só algo que a gente tem que pensar coletivamente é que não dá para ser uma decisão apenas do professor, né? Ele precisa ter a segurança também de quais são as orientações éticas da instituição de ensino. Por isso que eu acho fundamental, mesmo que hoje a gente não tenha uma regulação, mas a gente precisa debater, né, numa comissão. Eu tenho visto muitas universidades, inclusive aqui no Brasil, já formando suas comissões para regular minimamente quais são as questões éticas que são permitidas e que não são permitidas, né? Novamente, eu sou muito contra a proibição, né? Vamos proibir o uso da IA. Não dá, né? Assim, a mesma discussão que a gente tem com o celular, mas como que a gente pode usar de uma maneira inteligente, de uma maneira que seja responsável com os nossos alunos e alunas? E aí eu acho que tem, de novo, para mim a resposta ela é muito baseada no letramento digital. Muitas vezes a gente não tem a consciência nem dos usos, nem das implicações, nem do... Então, eu acho que esse letramento digital do que serve para essa ferramenta, como eu posso dialogar bem com essa ferramenta, quais são os 5 passos para eu desenhar bons prompts, o que eu tenho que tomar cuidado. Isso tem que passar por toda a comunidade de uma universidade, para os alunos, para os professores que também estão em apropriação desse letramento digital, para os gestores. Então, assim, é um trabalho assim, gigantesco de toda essa comunidade universitária, mas as regras vão precisar surgir, assim, né, para a gente enfrentar esses desafios. Professora Marina, posso complementar a questão, professor Flávio? Oi, professor, claro. Que bom, parabéns aí pela apresentação. Eu trabalho com IA já há mais de 30 anos, já, bastante tempo já, e também na área de educação. Então, já carrego uma boa bagagem já nessa área. Inclusive, no direito, já fiz, acho que, algumas dezenas de palestras sobre a área de IA no direito já. E uma das preocupações, na realidade, que eu percebo é que eu acho que as pessoas não entenderam ainda o relacionamento com o ChatGPT ou com a IA generativa, né? Porque não é simplesmente a gente pegar a engenharia de prompt ou engenharia de comando, que a gente poderia traduzir, e fazer uma pergunta para ele. O que está atrás desses modelos, na realidade, é um diálogo. O que precede uma pergunta é você começar a dialogar com o chat para que ele possa abrir espaços dentro das bases de conhecimento que ele tem, para que ele te dê uma resposta mais adequada, né? Mesmo sabendo que ele carrega erros, ele tem vieses, ele tem um monte de problemas que você tem na sua estrutura já, né? Então, não é um simples comunicação, quando eu falo em coautoria, né? Quer dizer, o aluno, hoje em dia, realmente existem uns 10, acho que uns 8 ou 10 softwares que tentam fazer o nível de separação, porque a gente não consegue identificar plágio, né, professora Marina? O ChatGPT, ele não faz plágio, né, pelo conceito de plágio. Por quê? Porque ele é um modelo estatístico, ele gera, na realidade, as informações e ele vai criando informações estatisticamente. Isso não é plágio. E aí, como é que a gente pode separar uma coautoria? Esses softwares, na realidade, eles apenas identificam lá um percentual de quanto um ser humano poderia ter escrito aquele texto ou quanto uma máquina poderia ter gerado aquele texto. Então, a gente ainda está um pouco longe de entender como a máquina na realidade, ou quanto a máquina é coautora, por exemplo, de um trabalho, né? Então, talvez seja hoje, no meu ponto de vista, um dos calcanhares daqueles, né, de se utilizar.
Por isso, muitas instituições e muitas escolas no mundo fecharam, proibiram o uso de GPT na escola. Na escola. Tem vários, a gente pode colocar aí várias cidades, nos Estados Unidos talvez seja o país onde mais há limitações do uso, né? Então, esse calcanhar daqueles é muito importante, né? Foi isso que eu mais ou menos tentei colocar ali. Como é que o professor vai conduzir o pensamento crítico do aluno? Né? Se ele simplesmente está trazendo uma informação pronta, como é que você vai construir o pensamento crítico no aluno, uma vez que essas informações estão todas prontas ali dentro, né? Então, é mais nesse sentido a reflexão das minhas perguntas, lá, tá? Nossa, brilhante, professor. É isso mesmo. E eu sempre trabalho as formações docentes, né, para os professores de direito, para os alunos, em parceria com um professor de ciência de dados. A disciplinariedade é fundamental para entender essas limitações, para entender as alucinações, para entender como funciona o modelo que está por trás, né? A gente não tem que entender profundamente, mas a gente tem que saber que é um modelo estatístico, né? Como o senhor bem colocou, quais são as consequências de ser um modelo estatístico e assim por diante. Inclusive nós, eu falo isso agora no sapato do direito, professora de Direito e Tecnologia também, que vamos regular, né? Uma tecnologia dificílima de se regular, porque ela é de alto risco, né? Como eu estava falando aqui. E aplicada à área de educação, então, altíssimo risco. Então, também concordo muito com essa visão. A gente precisa olhar para isso, regular qual é o jogo que as universidades vão querer jogar e quais são os princípios éticos na adoção de ferramentas que as universidades vão escolher, né? Ou seja, temos muito trabalho pela frente. Marina, antes de você sair, né, que eu sei que você tem compromisso agora às 11h30, eu vou te fazer só mais uma pergunta que foi deixada aqui no chat, até pensando nessa questão da regulamentação e que você comentou sobre os comitês. E a pergunta do Alex, ele tá questionando se tem uma previsão de estarem vinculados aos órgãos governamentais, essa ética, né? Ou tem caráter consultivo, ou em caráter consultivo, e como estão hoje os diálogos em relação a essa regulamentação ou esses comitês? Excelente pergunta. Então, hoje a gente tem um PL, né, um projeto de lei que está em tramitação, ainda não aprovado, né, porque é um projeto de lei com muito debate em cima desse projeto de lei. Só que o nosso projeto de lei é muito baseado, como eu falei, no AI Act, que é a regulação europeia que está mais avançada e que provavelmente estará vigente em 2026, se tudo caminhar, né, para a regulação de inteligência artificial, do que foi para privacidade e proteção de dados. Então, a gente não tem hoje, não há, assim como não tinha para proteção de dados, uma regulação que está vigente. Ela está em discussão, ela virá, porque é necessário, a gente tem visto, né, os impactos sociais muito negativos desse mau uso da inteligência artificial, então o direito precisa meter a colher aí. Só que ainda é muito difícil regular essa tecnologia. Como a gente faz uma lei que seja, essa é a pergunta, future proof, né? A prova de futuro, porque a tecnologia ela é tão rápida, ela muda tanto e o direito é tão lerdo que a gente precisa tomar muito cuidado para não brecar a inovação, para não ser algo que vai prejudicar. Mas, por outro lado, a gente precisa sim colocar parâmetros éticos. Mas, então, enquanto não há regulação, a única coisa que nós podemos nos basear é na ética, né? Então, a gente precisa olhar, então, quais são as questões éticas que, para nós, instituições de ensino, é inegociável, né? Então, será que para mim é inegociável ter reconhecimento facial em sala de aula? Debate. Mas vamos ter que pensar em tudo isso. Bom, as professoras, elas deixaram no chat, se vocês quiserem coletar as informações, tanto a professora Sônia quanto a professora Simone, que precisou sair, né, também por compromisso às 11h, elas deixaram os contatos, a professora Marina também deixou o e-mail dela, então acredito que outros questionamentos possam ser enviados para as professoras, acredito que elas responderão com certeza.
muito rico o dia de hoje, nós saímos com bastante dúvidas, né? E também com algumas diretrizes. E então, se alguém tiver alguma pergunta para a professora Sônia. Professora Marina, eu agradeço imensamente. Se caso você precisar sair, entenda os seus compromissos, né? Fica à vontade. Foi um prazer imenso conhecê-la e que vocês participar conosco aqui nessa manhã. Muito obrigada, eu que agradeço Foi imensamente. ótimo.